Olá, Carolina Winkler, da Winkler Gestão de Negócios. Hoje nós estamos com o Eric para fazer uma entrevista e ele contar um pouquinho da história empreendedora dele dentro do lado do intraempreendedor nas empresas que ele atuou até hoje, como no O Vendedor, que é o canal que ele criou também recentemente. Tudo bem, Eric? Bom dia. Tudo bem, Carol? Muito obrigado pelo convite. Tudo certo. Que legal. Eric, eu queria começar escutando a tua história. Quem é o Eric? Da onde veio? Se tu já tinha uma família com essa veia empreendedora? A tua formação, se isso contribuiu para o que tu atua hoje? Bom, o Eric sempre foi um cara muito inquieto, né? O Eric, eu falar na terceira pessoa, né? Mas eu aprendi a ler com 3 anos e eu sempre fui um cara ávido por leitura e por informação e tal. E eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui um apaixonado por comunicação e eu sempre fui o cara que nunca teve medo de falar em público. E aí, com o passar do tempo, eu fui sempre sendo escolhido para ser orador de turma, para ser líder de classe, para ser aquelas histórias de criança, né? Para ser o cara que vai arrecadar donativo. E aí, isso foi ficando uma coisa muito, muito latente na minha vida e eu só fui me dar conta disso, tipo, anos depois. Mas hoje, condensando as informações do passado com as atuais, eu consigo ver que esse meu desdobramento, ele sempre veio desde pequeno, assim. Eu sempre fui o menino que conversava demais, o que falava demais, o que sempre foi muito expansivo, e ao mesmo tempo a minha mãe sempre falava que as professoras diziam que eu tinha uma capacidade muito grande de compreensão das coisas, tipo de conteúdo, de aprender e tal. Eu tinha uma facilidade para aprender, e eu acredito que isso tudo tenha se dado por ter aprendido a ler tão cedo, porque aí eu comecei a acumular informação muito cedo. Então, meus primeiros desafios com vendas, na verdade, não são vendas efetivas, mas são aquelas coisas que toda criança, todo adolescente sempre acaba fazendo, que é aquela história de precisa vender uma rifa, arrecadar donativos e tal. Só que o ruim de você saber que tem uma capacidade é você se confiar nela. E aí, geralmente, por exemplo, eu deixava, o que é bom é ruim também, né? Mas eu deixava, por exemplo, eu tinha que vender um bloco de rifas lá. Eu deixava para vender no último dia. E aí, no último dia eu saía para vender e eu vendia todas. Bem brasileiro, assim, né? Bem brasileiro. E aí, assim, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo essas características de fala. E aí, com acho que 14 para 15 anos, eu tive meu primeiro emprego. Eu fui menor aprendiz, eu trabalhava na concessionária de Tubarão, a Colina, da Chevrolet. Hoje é Chevrolet Volkswagen, mas na época era só a Chevrolet. A gente estava comprando, sei lá. E aí era o adolescente aprendiz do Senac. Então foi a minha primeira experiência de trabalho e foi onde eu aprendi bastante, porque a gente passa por todos os setores da empresa. Então tu aprende muito de tudo. E aí nessa experiência foi onde eu tive a primeira experiência de contato com o público, aí já no lado de empresa, porque, por exemplo, eu passei pelo setor de peças, passei pelo setor de atendimento, fazendo os checklists ali de quando a pessoa compra um carro novo, por exemplo, e isso foi me dando algumas facilidades, assim, sempre foi muito fácil para mim essa questão de lidar com o público. Lidar com pessoas. Isso, lidar com pessoas. E eu sempre gostei muito disso. Aí quando eu saí dali, a minha mãe Minha mãe é designer de interiores. Ela sempre trabalhou para fábricas de móveis, marcenarias e tal. E aí ela queria fazer projeto. Ela comprou um programa, porque ninguém fazia isso aqui, a pessoa ir lá visitar, fazer um projeto na frente do cliente e vender para ele. É uma praticidade que a gente tem em São Paulo muito fácil, mas aqui não tem. Talvez a gente só encontre nas lojas de planejado desses de linha mesmo. E a minha mãe teve essa ideia, que eu acho que a minha veia empreendedora um pouco vem da minha mãe, assim, porque ela nunca parou. A minha mãe nunca foi uma pessoa, mesmo nos tempos que, quando ela teve os meus irmãos mais novos, que ela estava em casa com, entre aspas, do lar, ela estava sempre fazendo alguma coisa. Então, ela vendia bolsa, ela vendia perfume, ela sempre inventou alguma coisa para fazer para nunca ficar parada, para sempre ganhar o dinheiro dela. A minha mãe sempre teve o próprio carro, ela sempre foi muito independente, mesmo sendo do lar na época. E aí foi onde ela primeiro, ela comprou os móveis da marcenaria, e aí ela comprando os móveis da marcenaria, ela começou a indicar o trabalho para as outras pessoas. E ela indicou tanto o trabalho que o cara chamou ela para trabalhar com ele, né? E aí ela
foi trabalhar e ela teve essa ideia. E o cara achou a ideia genial e falou, não, então vamos comprar o programa, a gente compra o programa. Só que a minha mãe não se adaptou. Aí como eu só estudava durante o dia, já tinha acabado o contrato de menor aprendiz, né? Tinha acabado de encerrar uns meses antes, assim. Ela disse, Eric, tu não quer fazer? Aí um dia aconteceu dela pegar um projeto, eu nunca tinha mexido na ferramenta, ela pegou um projeto e foi acabando o prazo e ela não conseguia terminar. Aí ela me deu, falou, o que tu consegue fazer disso aqui? Aí eu peguei, olhei, aprendi a fazer, fiz o projeto, o primeiro projeto dela foi eu que fiz. E aí ela falou, então fica aqui comigo, aí eu converso com o dono da marcenaria e ele te paga pelo projeto. Aí comecei a trabalhar ali. Aí... Com que idade? Aí eu acho que eu tinha 16, 17 anos. E aí eu, com 17 anos, eu já tinha meu próprio telefone, tipo, esses telefones de conta mesmo. Eu pagava meu telefone, minha conta, eu tinha cartão de crédito, lógico, independente, mas isso tudo com 16, 17 anos. E aí, tipo assim, era engraçado porque eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ter minhas coisas e eu nunca fiquei parado sem trabalhar, desde essa época, assim. O único período que eu fiquei sem trabalhar foi quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, 17 para 18, que eu fui morar em São Paulo para fazer faculdade. E aí, esse período eu só estudava, aí minha mãe, lá era mais barato de fazer do que aqui, e aí minha mãe bancava os custos, né, minha mãe, o marido dela, bancavam os custos para eu ficar lá, e aí foi a única época que eu não trabalhei na vida, desde então. E eu fiquei 6 meses lá e voltei. Mas voltando nessa história, eu comecei a fazer os projetos e fiz isso até me formar no ensino médio. Quando eu me formei, eu pensei, pô, já estou nessa área de interiores, eu vou fazer arquitetura. E eu passei para arquitetura, só que o curso era muito caro. É difícil tu fazer um curso que tu só possa trabalhar um meio período, tu não pode trabalhar integral, porque a arquitetura geralmente é tarde e noite, ou alguns dias manhã e tarde, na época era, não sei se ainda é. E aí isso ia me impossibilidade de trabalhar para poder bancar o curso, ia poder ter um emprego simples, não ia ganhar muito e ajudar a pagar, mas mesmo assim, minha mãe e o marido dela iam ter que bancar boa parte disso. Aí eu fui para São Paulo para fazer engenharia civil, porque imaginei que era parecido. Porque era muito mais barato, era tipo assim, era 1/4 do preço que eu pagaria aqui para fazer arquitetura e ia pagar lá para fazer engenharia. Mesmo a engenharia aqui sendo mais caro, fui lá fazer e tal. No primeiro semestre a experiência foi boa porque eu só estudava. E o primeiro semestre ele era meio que uma revisão, porque lá, a universidade que eu estudava, por exemplo, tinha muita gente que estava muito tempo sem estudar. Os ingressos eram pessoas com 30, 35, a gente estava muito afastado da escola. Então o primeiro semestre era mais uma revisão. Foram poucas matérias que a gente começou de início. Então para mim aquilo estava fresco, foi tranquilo. Eu voltei para Tubarão. Eu pensei assim, pô, fizemos as contas, eu e minha mãe e tal, dá pra eu voltar, a faculdade custa X, eu posso trabalhar, vocês me ajudam com uma parte, beleza. Voltei, só que nesse semestre eu descobri que eu detestava engenharia civil. E aí foi onde eu comecei a olhar e pensar quem seria o profissional do futuro, essas coisas que tu faz, né? Tu tenta te imaginar na tua cabeça como é que tu vai ficar no futuro e eu não conseguia me ver ali. Dentro de um escritório, calculando fórmula, estrutura, essas coisas, eu não me via naquele contexto ali. Aí eu tranquei a faculdade e eu trabalhava na época numa loja de equipamentos para informática, assistência técnica e vendia equipamentos para informática. E aí eu ficava no atendimento. Só que aí, tipo assim, eu comecei no atendimento e aí, paralelo a isso, eu já fazia os testes pro cara para adiantar serviço. Aí quando eu vi, tipo assim, quando o cara precisava de um equipamento extra, eu já ia lá no departamento de vendas, já mostrava pro cara o equipamento, e todo mundo falava, pô, eles deviam te contratar pra área de vendas, não pra cá. Porque tu faz tudo isso e tu nem é pago pra isso e tal. E aí eu ia lá, o cara tem um mouse? Não, tem aqui. Eu ia lá, mostrava o mouse pro cara, vendia o mouse. Tipo, o pessoal de vendas às vezes não precisava fazer esse serviço, eu ia lá e eu mesmo fazia. Tu vai precisar disso aqui, ou falava pro cara, o cara comprou um computador novo, ou o cara tirou da assistência, o cara ia precisar de um item extra, um cabo a mais, alguma coisa a mais, eu ia lá e vendi isso pra ele. E aí foi passando o tempo, eu fui ficando ali, eu acho que eu trabalhei 9 meses ali, e aí a minha mãe, meu irmão mais novo é músico, desde muito pequeno, e ele recebeu a proposta para ir morar em São Paulo para participar de um programa de TV lá. E aí a minha mãe foi lá, e falou, vou botar meu currículo para jogo para ver o que acontece. E dos 3 currículos que ela botou para jogo, dois empregos chamaram ela. Ela falou, então dá para eu me mudar.
Aí eles resolveram se mudar e eu fui junto. Aí eu larguei a empresa que eu trabalhava e tudo e fui pra lá. Como eu já tinha experiência fazendo projeto, e eu tava parado há um tempo, eu falei, pô, eu acho que eu posso entrar nessa área. Em Guarulhos, quando a gente foi morar, tinha muita loja de móveis planejados. E eu falei, pô, é o primeiro lugar que eu vou procurar. Eu cheguei em Guarulhos no dia 21 de dezembro de 2010. No dia 22 eu comecei a trabalhar. No mesmo dia eu consegui emprego, no dia seguinte eu comecei. E aí começou a minha história com vendas, porque aí o planejado, tu não só projeta, tu projeta e vende. Então essa primeira empresa eu aprendia, é um programa padrão, quase todas as empresas usam. Eu aprendi a lidar com esse programa e tive minhas primeiras experiências, fiz as primeiras vendas. Aí na sequência eu fui chamado para trabalhar numa outra loja, que é até uma história bem engraçada, porque eu gostei da loja e quis trabalhar lá, deixei meu currículo. E o cara não gostou de mim, o gerente da loja não gostou de mim, rasgou o meu currículo e colocou no rascunho. Esse rascunho foi parar na outra filial da loja. O cara um dia estava mexendo no rascunho, viu meu currículo, estava precisando de gente, olhou meu currículo e falou, pô, mas por que esse currículo não tá pela metade? Aí me ligou, fez a entrevista e me contratou. E aí, nessa empresa eu trabalhei, acho que 7 ou 8 meses. E quando, lá pelo 8º mês, o gerente da loja tinha sido mandado embora. E eu, com 19 anos, era o funcionário mais antigo da loja. Meu Deus. Então, quando todo mundo entrava, quem fazia os treinamentos era eu. Quando algum vendedor novo precisava fazer negociação, quem fazia era eu. Quem cuidava da loja era eu. Quem fazia escala era eu. E aí, os donos da loja, e aí um parênteses para isso, assim, foi naquele momento ali que eu aprendi que eu tinha que esperar um pouquinho mais das coisas na minha vida. Porque o dono da loja, um dos donos, né, eram 2 irmãos, ele falou assim, Eric, a gente gosta muito do teu trabalho, todo mundo fala muito bem de ti, e eu acho que talvez a gente possa criar em ti um cara que vai ficar na empresa mais tempo, alguém que possa ser um gerente, um supervisor no futuro. O que tu acha de tu aprender tudo isso e depois a gente ir te promovendo aos poucos? Eu falei, pô, show de bola. Só que isso não ia acontecer naquele momento, isso ia demorar um pouco mais para acontecer. E aí, novo, né, tu quer realizar os teus sonhos, tu quer fazer as tuas coisas, eu queria grana. E aí eu recebi uma proposta para ganhar mais, como vendedor, do que eu ganharia como gerente. E aí foi onde eu aceitei e me desliguei dessa empresa. 3 meses depois que eu fui para essa nova, eu não recebi o salário. E eu voltei para a empresa antiga que eu trabalhava, só que aí como vendedor. Um monte de revoluções aconteceram. A minha mãe resolveu voltar para Tubarão. Naquele momento eu não estava satisfeito em voltar. E aí quando a minha mãe veio embora, eu namorava na época, eu e minha esposa, a minha atual esposa, a gente foi morar junto, né? Minha atual e única esposa, tá? Isso foi no meio de 2012, mais ou menos. Aí a gente resolveu morar junto, aí eu já tinha pedido as contas da empresa onde eu tinha trabalhado, porque eu achava que eu ia embora. Eu resolvi não ir no meio do caminho. Aí a gente ficou mais 1 ano lá, eu trabalhei como vendedor numa loja de roupa um período, aí depois eu trabalhei a gente se mudou de cidade um tempo, trabalhei numa loja de móvel de madeira de construção, bem pouquinho tempo, uns 3 meses assim, e depois voltei para Tubarão. Quando eu descobri que ela estava grávida, a gente voltou para Tubarão por uma questão de estabilidade e tal. Só que quando eu cheguei em Tubarão, eu não tinha nada. A gente vendeu tudo para comprar as passagens, para começar de novo, e naquele momento eu falei, pô, tem que recomeçar. O que eu sei fazer? Eu sei vender e eu sei fazer projeto. Aí quando eu cheguei, eu cheguei num dia, numa segunda-feira, e a mesma coisa aconteceu. Eu cheguei num dia e no segundo dia eu já estava trabalhando, de novo, numa loja de móveis planejados, só que aí só para fazer projeto. Trabalhei 30 dias, quando chegou o dia de receber o salário eu não recebi. Aí eu falei, pô, acho que não dá para ficar aqui. Aí saí e deixei meu currículo na Itagrez, né? Só que a Itagrez não tinha vaga para área comercial. E eu nunca tinha trabalhado em outra coisa. Tinha feito algumas coisas assim, em exceção, mas a maior parte da minha vida foi trabalhando com o público. E eles não tinham vaga para isso. Aí eu já estava cansado de mandar currículo para tudo quanto era canto. Minha esposa já estava com 3, 4 meses de gravidez, eu nunca tinha feito um exame, porque eu não tinha dinheiro. E aí eu falei, eu acho que eu vou ter que aceitar. E o emprego era para trabalhar tipo, amarrando carga, assim, amarrando as caixas de piso, carregando caixa de piso, ajudando a carregar os caminhões e tal, operacional, muito assim.
Eu nunca tinha feito. Cada caixa de piso pesa em média de 20 a 50 quilos, uma caixa. Pô, eu já sou magrinho hoje bem mais, né? E aí eu falei, tá, vou topar. Aí ela falou pra mim, eu lembro até hoje, a recrutadora chegou pra mim e falou, Eric, tu não quer esperar surgir uma vaga na área comercial? Eu falei, não posso esperar. Eu já tentei deixar meu currículo em tudo quanto é lugar, eu preciso dar um jeito na minha vida. Aí eu fui aprovado, 3 meses depois eu passei para a área de produção, aí eu fui trabalhar no controle de qualidade, da saída de 2 fornos que a empresa tinha. Então é quente, é pesado, é sujo, tudo que eu nunca tinha feito na vida. E aí nessa época surgiu uma seletiva para a área comercial. E no tempo que eu estava na empresa, quase um ano, era a primeira seletiva que não tinha pré-requisitos. O único pré-requisito é que tu tivesse 3 meses de empresa no mínimo, eu já tinha 8. Fiz a seletiva e passei. E aí eu fui trabalhar na área comercial da Itagrês. Lá dentro, eu trabalhei no faturamento, eu fiz televendas para a região norte e nordeste. Eu supervisionei uma equipe de televendas à distância, porque eles montaram uma segunda central de televendas em São Paulo. Fui para lá fazer o treinamento do pessoal, trabalhei na recepção da empresa durante um período fazendo telefonista no horário de almoço. Era eu que guiava os clientes que queriam conhecer a fábrica, era eu que guiava o showroom, porque eu conhecia a fábrica. E saí de lá ganhando 3 vezes mais do que eu tinha ganho quando eu entrei. Naquele momento, quando eu fui desligado, eu acho que era outubro de 2016, eu pensei, pô, tá fácil, eu vou encontrar um emprego facinho, porque o pessoal vai olhar no meu currículo, vai ver que eu sou novo, vai me dar uma oportunidade. Eu queria uma oportunidade como vendedor externo, porque eu achava que era a continuação daquilo. E eu falei, pô, comecei a montar o currículo em tudo quanto é lugar e não achei emprego tão fácil quanto eu esperava. Aí eu fiz um bico aqui, fiz outro bico ali, e aí eu conheci o Giovanni, o Bernardo, né? Que foi quem me apresentou a JET, que foi quem me levou para o empreendedorismo e foi quem me ensinou muita coisa que eu sei hoje, assim. E aí eu trabalhei com ele um período na área de assessoria comercial, como comercial mesmo da empresa. E depois disso eu trabalhei na Sampac, aí depois da Sampac eu trabalhei no Saúde Conceição, na Sampac como operacional interno, né, assistente comercial, depois na Saúde Conceição como vendedor externo e desde dezembro de 2008 eu estou na BRF, 2018, desculpa. Uma longa trajetória aí já, né? Eric, sabe que às vezes eu fico pensando assim na questão de educacional, porque eu acho que muito do que a gente já vem lá da infância, né? E eu nunca esqueço que uma vez eu conversei com um amigo a respeito de, assim, quando a criança tem uma determinada dificuldade na escola, né, os pais normalmente vão lá e contratam uma professora particular, ou o pai ou a mãe pega e fica fazendo aula, né, extra, estudando coisa em casa para a criança melhorar naquela determinada matéria. E às vezes esquece de dar atenção para aquilo que a criança é muito boa. Foi o que tu falou, que desde 3 anos tu já era muito comunicativo, tu já fazia isso, né, provavelmente com os teus irmãos, com os amiguinhos do bairro. E então, assim, eu acho que aquilo que a gente é bom, a gente tem que ficar melhor ainda. Aquilo que a gente não é tão bom, a gente tem que achar gente que supra essas necessidades, né? Seja um sócio, um funcionário, no caso de um ambiente familiar, a esposa também complementar, né? Ou o marido. Mas eu entendo muito que isso é nato. Tem muita gente que fala, porque a questão de liderança se ensina, né? Questões comerciais tu ensina. É uma coisa que eu tenho assim muito forte e a experiência nesses 11 anos de consultoria me fortalecem nessa visão. Técnica a gente ensina, comportamento não. Então a gente pode ensinar algumas técnicas para melhorar a liderança das pessoas, aprimorar, lapidar, né? Ou mesmo questão de comunicação, como tu falou, vendas diretamente, mas tem coisa que já nasce com a criança. A criança com 1, 2 anos, ela já está ali no meio mostrando que ela vai ser a líderzinha do negócio, entendeu? Ou talvez ela seja mais passiva, e não tá certo, não tá errado. A gente tem perfis diferentes. A gente tem oportunidade para todo mundo, né? Seja os perfis comunicativos, como seja os perfis mais passivos, as pessoas mais tranquilas, enfim. E eu acho que tu teve uma trajetória, assim, com bastante experiência, bastante diversidade, né? Eu sempre gosto de falar que, assim,
as pessoas às vezes confundem o que é ser empreendedor e o que é ser empresário, né? Empreendedor é aquela pessoa que tem esse perfil diferenciado, que vai atrás das coisas, que tem atitude, que busca pela inovação, que é uma pessoa inquieta, tu falou muito disso, né? E não necessariamente tu precisa ser empresário e ter um CNPJ, uma conta aberta lá com o contador e ficar pagando imposto pro governo, né? Eu acho que a gente pode muito empreender dentro do negócio dos outros. Tu contou toda essa tua trajetória enquanto intraempreendedor, mas tu também, agora há pouco tempo, resolveu empreender com um negócio teu, que é o canal, né? E como é que surgiu isso? É aquela questão da inquietude, a gente volta nisso, né? Eu gosto muito de falar, eu sempre gostei muito de falar. E ao passo que a área de vendas é uma área que não tem muito conhecimento, né? não oferece muito conhecimento. Geralmente tudo que tem na área de vendas é genérico. Eu sentia essa falta. E toda vez que eu ia num curso, numa palestra ou alguma coisa de vendas, geralmente ou era uma coisa, alguém queria te ensinar uma coisa muito mirabolante, que ele nunca vai ter como atestar se funciona ou não. Ele só vai jogar aquela informação, se tu pegar, pegou. Ou a maior parte é motivação. Quando eu entrei na JET, é engraçado isso, porque, como tu falou, o empreendedor, ele tem a vontade, ele vê uma necessidade ali, uma dor, ele quer resolver aquela dor, só que ele resolve aquela dor na área de competência dele. E aí, como tu falou, ninguém é bom em tudo. Então, a maior parte dos empreendedores da associação, eles tinham competência na área técnica da empresa e não na área comercial. Foi onde as pessoas começaram a me perguntar informações sobre vendas, me pedir dica, o que eu faço nessa situação e tal. E aí surgiu a oportunidade de fazer um workshop. E esse workshop era para falar sobre vendas. O pessoal tinha essa necessidade lá. E aí, o meu workshop foi um dos primeiros workshops que a associação cobrou e conseguiu sold out. E aí eu percebi que eu tinha muito a falar e que as pessoas queriam ouvir aquilo. Depois que eu finalizei o workshop, eu deixei meus contatos, eu sempre deixo meus contatos, e muita gente começou a me procurar depois. E aí um caso emblemático é que uma menina, logo eu sempre indico filme, livro, essas coisas para as pessoas, porque eu acho que a gente divide, principalmente experiência legal, conhecimento bom, né? E aí eu indiquei os livros. E aí, o workshop foi na quinta, no sábado a menina mandou uma mensagem no sábado de manhã. Ela falou, desculpa, eu peguei teu contato lá e tal. Aí eu queria saber se o livro que tu indicou é esse aqui. Ela estava na livraria comprando o livro. E aí depois, na sequência, outras pessoas vieram me procurar, falaram que gostaram, muita gente começou a me seguir nas redes sociais depois disso. E eu não fazia esse trabalho, porque eu entendia, eu sou CLT, eu estou fazendo isso aqui como um hobby e tal. Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca exercitei. E aí, esse workshop na JET, ele deu base para eu fazer uma palestra na Semana Acadêmica da Unisul, porque o pessoal viu, algumas pessoas viram ali que eu tinha postado aquele conteúdo e falaram, que tu não faz palestra? Vem aqui, então a gente precisa de algo nessa área, tal, na área comercial. Aí eu dei uma palestra na Semana Acadêmica, sei lá, quase 200 pessoas lá na Unisul. E depois disso, eu não tinha uma facilidade de recurso técnico para gravar a palestra. E aí eu criei o canal primeiro como se fosse um portfólio. Para a ideia de ser um portfólio para que as pessoas querem conhecer a minha palestra, que eu ministre um curso, um workshop, alguma coisa, tenham um material meu para olhar. A ideia era essa, divulgar o material. Só que aí, quando eu comecei a fazer, eu pensei, eu acho que agora, tudo aquilo que eu falo lá atrás, eu posso começar a colocar aqui. A minha primeira experiência com a câmera não foi boa. E aí eu pensei assim, eu gosto de falar, mas eu não gosto muito de câmera. Aí eu pensei em fazer isso aqui que a gente está fazendo, conversar com pessoas, assim, né? Porque assim, eu nunca gostei, eu tenho as minhas ideias próprias, mas eu nunca gostei de ser o centralizador das ideias, sabe? Eu acho que quando é uma responsabilidade muito grande tu pegar, virar uma câmera para ti e largar uma tese ali e as pessoas seguirem aquela tese, porque eu vou estar fazendo o que eu questionei lá atrás, que é estar largando minha informação sem saber se vai funcionar ou não. Então eu pensei assim, eu acho que é muito mais legal eu pegar as minhas dúvidas e transformar elas em conteúdo. Foi aí que surgiu a ideia. E aí a gente tem o que para muitos foi ruim, para mim foi bom, foi a questão da pandemia. A pandemia me fez descobrir o Zoom, e o Zoom é a ferramenta que eu utilizo para fazer as gravações hoje.
Então, desde novembro agora de 2020, o projeto está no ar. Já foram, acho que 9 entrevistas para o ar. Ainda tem bastante material para ir para o ar, inclusive uma entrevista contigo está para ir para o ar também. Onde eu falo de temas que me são caros, né? E que eu tenho a máxima que vendas está em tudo e tudo está em vendas. Então eu posso canalizar as minhas dúvidas para as outras pessoas. Todo mundo é vendedor em algum momento na vida, né? E nunca vai deixar de ser, né? Quando tu conquista teu primeiro emprego, tu tá vendendo a tua imagem. Quando tu conquista a tua primeira namorada, enfim, tu tá vendendo a tua imagem. Quando tu pede um brinquedo pros seus pais e eles aceitam te dar, é porque tu conseguiu vender com sucesso. Então, as pessoas, o vendedor ele tem a facilidade para entender isso. Ele consegue canalizar essas experiências em venda. A pessoa que não faz isso profissionalmente, ela já vendeu na vida, mas ela não sabe. Ela só foi fazendo e ela não entendeu isso como uma venda também. E eu acho que é para isso que o canal existe, para capacitar pessoas, né? E para mostrar que no final todos nós temos as mesmas dificuldades, qualquer que seja a nossa área de atuação. Muito legal, eu acompanho com frequência ali as tuas publicações e uma coisa que eu acho que a gente conversou até no vídeo que eu gravei contigo, fala as pessoas têm um preconceito em relação a vendas, ao papel do vendedor, né? Aquela coisa, isso aí é conversa de vendedor, como uma coisa pejorativa, porque existem os vendedores, como em todas as profissões, né? Ruins, aqueles que só querem te vender, vende o gato por lebre, como dizem no dito popular, né? A gente via muito isso no vendedor de carro, por exemplo. O cara quer fazer qualquer negócio, desde que tu leve o carro, né? E daí depois se der algum problema, ele nem atende o celular. Mas eu acho que isso acabou se profissionalizando, né? Acho que a função de vendedor nas empresas ela é muito valorizada hoje em dia, porque é a pessoa que traz dinheiro para dentro da empresa, né? Enquanto dono da empresa, tu tem que ter esse papel naturalmente, porque tu tem que vender o teu negócio, o teu sonho, né? E existe uma série de cursos e de ferramentas, a própria faculdade de gestão comercial, né? Como a gente sabe que tem, para aplicar técnicas com tudo isso e fazer com que as pessoas aprimorem e não seja aquele vendedor chato que fica ligando 10 vezes por dia, o cara do 0800 que ninguém quer atender, né? Eu acho que existe um vendedor positivo, aquele que quer solucionar o teu problema, né? Eu sempre acho, Carol, que a gente tem o nosso preconceito, ele se dá de pessoas que fizeram isso de qualquer jeito no passado. Existe o ser vendedor, existe o estar vendedor, mas independente se tu é ou se tu está vendedor, na maioria das vezes tu caiu ali de paraquedas. E aí vendas é a única coisa que tu faz. Só que vendas nunca é a primeira opção das pessoas. Vendas é sempre a última opção. Então se der errado eu viro vendedor. Aí se der errado tu vira vendedor, tu não te prepara, tu não estuda. Se a gente parar para pensar, o vendedor é o único cara que nunca vai ter um diploma com a profissão dele escrito. É o único cara que ele nunca vai ter um registro no MEC de vendedor. Ele se formou em vendas. É por isso que eu brigo muito. Primeiro, por entender que tu não pode parar no tempo. Tu nunca pode parar no tempo, porque as pessoas mudam, os produtos mudam, as empresas mudam, então tu não vai ser um maioral que nunca vai mudar. Tu não é diferente de ninguém. Se tudo muda, tu tem que mudar também. Existem práticas que se faziam antigamente que não se faz mais. Existem práticas que não eram para ser feitas nem antigamente e que ainda se faz. E o nome do projeto é Conversa de Vendedor, o nome do programa é Conversa de Vendedor, exatamente para a gente desmistificar. Porque conversa de vendedor nem sempre é algo ruim. Eu gosto de conversar e não é para enrolar ninguém. Então eu bato muito forte nessa questão. A gente não precisa mentir para vender, a gente pode ser honesto, a gente deve ser honesto, né? Não é porque tu está como vendedor que tu não pode seguir carreira ali, tu pode seguir carreira dentro da área comercial, isso é legal, é super positivo. As empresas realmente, algumas sim e outras não, valorizam o vendedor, mas se as empresas também não valorizam o vendedor é porque ele não se valoriza. A minha história conta isso. Eu tive muitos empregos entre os meus 14 e os meus 20 anos, entendeu? Então o vendedor ele nunca quer esperar, ele sempre pula de galho em galho muito,
Então o vendedor, ele é vendedor, então ele pode ser vendedor de qualquer coisa, mas isso também é ruim, porque o cara nunca cresce na empresa onde ele está. Então, a gente não foi criado, primeiro a gente não foi criado para aprender a esperar, né? E principalmente essa atual geração, né? Essa geração aí na volta dos 30, porque parece que está todo mundo ansioso, como existe a tecnologia, que tu consegue as coisas muito rápido. Eu acho que é uma geração que não tem, é contrária àquela que talvez os nossos pais viviam, de entrar numa empresa e passar 30 anos como funcionário e achar o máximo se aposentar na mesma empresa, né? A gente é o contrário. Eu tenho 27 anos de Eletrosul. E, tipo assim, eu sempre sou pró você ficar bastante tempo numa empresa se isso te realizar. Claro. Não existe problema nenhum em você sair para buscar oportunidades melhores. Eu conversei com uma menina esses dias, a gente conversa frequentemente sobre trabalho. Ela, acho que em outubro ou novembro, ela recebeu uma proposta para sair da empresa que ela estava. Ela saiu da empresa que ela estava, só que a empresa que ela estava não conseguiu substituir ela e fez uma proposta para ela voltar 2 meses depois. Ela voltou agora. Entendeu? Então, assim, se tu deixar as portas abertas com todo mundo, não tem problema. A gente tem que buscar o que é melhor pra gente. Só que existem ciclos que precisam ser fechados. E a gente não pode simplesmente, quando encontrar um problema, mudar de emprego. Encontra um problema, muda de emprego. Porque muito provavelmente você vai encontrar aquele problema lá na frente ganhando menos. Até porque, assim, né, entre o plantar e o colher, existe um lapso de tempo, né? Existe uma distância e às vezes isso demora um pouquinho mais. Então é natural a gente não... Essa questão da ansiedade que acaba prejudicando as pessoas. Mas eu entendo também que, por outro lado, a gente consegue bastante experiência, né? Isso que tu falou, que dos 14 aos 20 anos eu pulei em vários empregos. Por outro lado, hoje tu valoriza e percebe o quanto tu aprendeu com tudo isso que tu passou, né? Aprendi até a não pular tanto. Talvez assim, beleza, quando a gente é novo isso não tem problema nenhum, mas às vezes eu paro para pensar, eu faço uma reflexão, até me perguntaram sobre isso outro dia, eu até falei a mesma coisa. Eu fui tirar as minhas primeiras férias remuneradas com 23 ou 24 anos trabalhando desde os 14. Seria super natural se eu tivesse começado a trabalhar, sei lá, com 20, 21 e, sei lá, passei por 1, 2 empresas ali. Não, eu já tinha passado por mais de 10 e muitas delas com carteiras assinadas. Eu tive até o recorde, acho que o recorde nacional, acho que ninguém bateu esse recorde meu, que foi trabalhar um dia de carteira assinada em uma empresa. Porque, mas isso é verdade, isso não é brincadeira. Eu entrei para trabalhar na empresa, passei no processo seletivo, não estava muito feliz de estar ali, mas precisava pagar as contas. E eu entrei para trabalhar na empresa e a primeira coisa que eles fizeram foi reter minha carteira e carimbar. E depois eles me passaram o manual de regras da empresa. E eu não concordava com uma porrada delas. E aí no dia seguinte eu falei, não dá pra mim. Tá, mas por que não dá pra ti? Eu falei, não, porque vocês... Eu não escolhi... Eu não escolhi se eu queria ou não, eu não tive... Tinha um manual de regras ali pra seguir, as quais eram algumas muito polêmicas, inclusive, tipo assim, regras de, por exemplo, se eu fui admitido com barba, eu nunca mais posso tirar a barba, por exemplo. Nossa! Mulheres, tipo, a mulher admitida, por exemplo, ela tem o cabelo loiro, ela não pode mais pintar o cabelo. Porque a foto dela da empresa tem que condizer com a aparência dela atual. Meu Deus. Então, quer dizer, existem coisas que não vão ser mudadas. Por exemplo, o cara vai ficar com o cabelo branco, o cabelo vai cair, entendeu? O cara não pode mudar sei lá, eu quero usar a barba lá no futuro, eu não posso, porque a empresa não permite. Meu Deus, que coisa retrógrada. Muito. E aí, tipo assim, eu falei, e aí o que mais me pegou foi que eu lendo o manual da empresa dizia que a minha função era a única que não tinha direito à promoção, que era a função de vendedor. O vendedor é o único cara que no plano de carreira não está contemplado com uma promoção. Eu falei, então pra que eu tô aqui? Aí foi onde eu resolvi não ficar ali. E aí, tipo assim, sempre rola aquelas ameaças, tipo assim, beleza, tu vai pagar multa. Beleza, multa de um dia, qualquer multa. Entendeu? Então, a gente tem que procurar o que é melhor pra gente, né? Só que aí, é um grande exemplo do que não se fazer. Porque eu não estava nem afim muito de trabalhar ali, eu só fui porque eu precisava pagar as contas. Sei lá, 2, 3 dias depois eu fiquei empregado de novo, entendeu? Então podia não ter passado. Com certeza. Mas tudo é válido, né? Eu acho que hoje você está aqui contando sobre isso, aprendeu com isso. Enfim, eu sempre digo que assim, gente boa não fica desempregada. Né? Então talvez por um período tu não tenha achado aquilo que tu queria ou não casou, porque o funcionário, o colaborador da empresa e a empresa também acontece um casamento, porque tem interesse de ambas as partes, né? Ambos saem dali
com algum benefício, seja, né, no caso de vendedor, com alguém que está lá expondo o teu produto, trazendo dinheiro para dentro, a pessoa que está levando dinheiro para casa para pagar as contas. Então, é uma troca de experiências e também de valores, né? Mas legal, Eric. Me fala um pouquinho sobre o associativismo. Como é que tu te viu dentro da JET? Ela já contou que foi por intermédio do Giovanni e o quanto isso contribuiu na tua vida? Até quando eu apresento conversa de vendedor, um dos apoiadores da JET, né? E aí o slogan deles é capacitar, empreender e fazer networking. Esse é o nosso negócio. Acho que isso já diz tudo, assim, porque esse bate-papo aqui só está rolando por conta da JET. Né? A gente se conheceu na associação e muitas outras pessoas que fazem parte do meu dia a dia hoje, de questões profissionais e tal, são em decorrência da JET. Né? A JET ela é um potencializador de talentos. Assim, muita gente boa aqui da cidade, do estado, muitos empresários passaram pela JET. A JET catapultou numa velocidade impressionante essas pessoas, porque a nossa vida, não só pessoal quanto profissional, e o nosso país é carente de lideranças, principalmente na idade onde o empreendedorismo jovem acontece, né? Até os 40 anos ali, que é, pelo menos o estatuto da JET, o jovem vai até os 40. E quando tu entra na associação, ela te dá a oportunidade de passar por setores de uma empresa que talvez tu não passaria. Né? Então, por exemplo, eu fiquei 2 anos exercendo funções na JET. Um ano eu estava na pasta de eventos, eu nunca tinha dirigido um evento na vida. E aí foi um desafio grande, porque foi no ano que aconteceu a GEO, que foi do CGESC e da CONAGE no mesmo evento aqui em Tubarão. Então a gente recebesse uma centena de empreendedores de todo o país, cada um representando um estado, e ter que deixar uma imagem positiva da nossa cidade foi um grande desafio. Para mim, que nunca tinha trabalhado com evento, né? Nunca tinha feito nada parecido. Eu tive a oportunidade de ser o mestre de cerimônias do evento, um dos. Né? Eu nunca tinha feito isso na vida. Então, são essas oportunidades únicas que a associação te dá que não tem preço. Tu ser mestre de cerimônia num evento que estava o cônsul da China, né, que eu tive essa oportunidade, e mais uma pancada de empresários de renome, né, pessoas que estão fazendo a diferença nos seus segmentos, na cidade onde elas estão. Né, a gente tem uma experiência muito legal porque a gente já teve o presidente do CGESC em Tubarão, e a gente teve na mesma oportunidade o presidente do CGESC e o presidente da CONAGE em Tubarão. Né? Então, todas essas pessoas passam por esse movimento. A JET é a Associação de Jovens Empreendedores a mais antiga do estado, uma das mais antigas do Brasil. Mas isso só aconteceu porque lá atrás, em 88, tinham jovens que queriam falar, que queriam ter voz e não tinham espaço. Então, eu aprendi na vida que quando a gente não tem um espaço, a gente cria um espaço. Ótimo. E acho que a JET é esse espaço, assim. A gente aprende demais, a gente é colocado em contato com pessoas relevantes, a gente ganha responsabilidades que são importantes. Na gestão seguinte, eu fui gestor financeiro. Muito bom, muito bom. Eric, tu contou várias situações que tu passou aí na tua vida. Eu queria que tu me contasse uma que te marcou, assim, algo que tu te superou, algo que foi, assim, importante, que teve um marco na tua vida em relação a uma situação, assim, forte, que tu, seja com algo pessoal, profissional, enfim. Nesse trecho, eu passei direto por essa parte da história, né, mas a minha chegada em Tubarão, ela é o resultado de tudo que não deu certo na minha vida até aquele momento, né? Porque eu me vi casado, a minha esposa grávida, mudando de cidade completamente, e eu cheguei aqui, eu desembarquei no aeroporto, nunca me esqueci, acho que era maio de 2013. Eu, a minha esposa grávida e uma mala de roupa para cada um. E pensando assim, cheio de coisa para fazer na cabeça, tipo, o que eu vou fazer a partir de agora? Porque eu vendi as coisas que eu tinha para comprar passagem para vir. Então a gente já não tinha muita coisa, a gente não tinha conquistado muita coisa.
E por ser muito atabalhoado, por não ter esperado oportunidades, tu acaba desorganizando a tua vida de alguma forma. Então, a gravidez da minha esposa, do nosso primeiro filho, nossa filha, né, mais velha, ela veio num momento que eu não estava preparado. E eu acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque quando tu é tu vive só pra ti e tu te preocupa com hoje. Aí quando tu casa, tu começa a te preocupar com hoje e com amanhã de manhã, assim. E aí quando tu tem filho, tu começa a te preocupar com a semana inteira, né? Então o filho te dá a responsabilidade quando tu tem um filho, e aí depois que eu tive filho, eu tirei as primeiras férias da vida. Por quê? Porque eu soube esperar. Quando eu saí de lá, a gente chegou sem grana, sem nada, a gente largou a nossa casa que a gente tinha lá, né? A gente morava de aluguel e, enfim, só que quando a gente chegou aqui, a gente não tinha um espaço para morar, a gente não tinha emprego, não tinha nada, a gente começou literalmente do zero. Eu tinha 21, eu acho, 22, eu não sabia dirigir, eu não tinha carro, então, resultado de escolhas erradas que eu fiz lá atrás. E aí eu cheguei e fui morar na casa dos meus avós, foram as pessoas que abriram a porta para mim, pra gente recomeçar a vida. E a gente literalmente recomeçou. 3, 4 anos depois, quando eu saí da Itagrez, porque eu fiquei um mês trabalhando nessa empresa, eu não recebi salário, e depois eu fui para a Itagrez e fiquei lá quase 4 anos. Eu saí da Itagrez dirigindo com um carro, com um apartamento imobiliado, ganhando 13 vezes mais do que eu entrei, com experiência profissional, fazendo faculdade, né? Na ocasião eu acabei não conseguindo terminar a faculdade, quando eu fui desligado eu acabei não conseguindo continuar, mas com uma bagagem gigante, assim, com uma mala gigante de coisas que aconteceram nesse período. Eu sou muito grato à oportunidade que eles me deram lá atrás, né? Eu nunca tinha tido um plano de saúde, eu não sabia o que era isso, né? Então, para quem tá passando aperto e ter a oportunidade, por exemplo, eu almoçava na empresa todos os dias e não precisava me preocupar com isso em casa, entendeu? Então a gente tem, quando a gente trabalha numa empresa grande, a gente tem algumas oportunidades que eu nunca tinha tido na vida, né? Então, muita coisa boa que me aconteceu, viajar a cargo da empresa, ir à feira, ir a evento, essas coisas todas que eu sonhava e nunca tinha tido contato. Então eu acho que a superação aconteceu no momento onde eu me sujeitei a fazer algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Porque no dia da entrevista, quando ela fala pra mim, tu tem certeza que tu não quer esperar, eu tava toda arrumadinha, tudo engomadinho, e ela me levou lá atrás, no meio da poeira, da sujeira, pra carregar a caixa, pra ver se realmente eu ia querer. E todo mundo olhava pra mim e falava, esse aqui não vai durar 3 semanas aqui. E esse aqui não passa da primeira semana, tinha até um bolão pra ver quanto tempo eu ia durar, quanto que eu ia desistir. Entendeu? Então, acho que é a maior superação, porque da época que eu entrei, as pessoas que entraram comigo, ninguém ficou na empresa, né? E eu saí ganhando mais do que o cara que me empregou, por exemplo. Então, essas experiências acabam não tendo preço. Às vezes a gente precisa passar por coisas ruins, né? Coisas assim que nos desafiam, pra gente valorizar as coisas boas depois, né? E olhar para tudo isso e dizer, não, que bom que eu tive humildade naquela época, né? De passar por essa situação e que eu cresci tanto, valorizar tudo que a gente evolui, né? E o que te inspira, Eric? Me conta, porque eu sei que tu viaja bastante, fica longe da esposa, dos filhos, o risco de estar na estrada, né? Abriu mão da JET por um período por causa disso, porque tu não conseguia participar das reuniões. Mas assim, o que te motiva? Acho que me motiva é a esperança de deixar um legado no futuro, sabe? Eu sempre quis, assim, que a minha família tivesse orgulho do cara que eu me tornei. E eu acho que a minha maior motivação é pensar que, tipo assim, tudo que eu tô fazendo, os meus filhos vão ver lá na frente, a minha esposa vai falar, pô, esse é o meu marido, eu tenho orgulho de quem é meu marido. Meus filhos falarem, eu tenho orgulho de quem é meu pai, minha mãe fala, eu tenho orgulho de quem é meu filho. As pessoas que me cercam conseguir enxergar que eu consegui ser alguém na vida, sabe? Porque quando a gente chega assim, na situação que eu cheguei do zero, a última coisa que tu pensa assim, é em luxo, a única coisa que tu quer é uma oportunidade para poder exercitar o que tu acha que tu é bom fazendo. E aí,
eu tinha muitos sonhos, como todo adolescente, a gente tem muitos sonhos. A minha história não é uma história de vida de alguém que seja que nasceu em família pobre e nem de alguém que nasceu numa família rica. Eu nasci numa família classe média, mas eu passei por muitas situações e momentos da vida de eu ter que contar moedinha para comprar pão, por exemplo. Então hoje o que me inspira é saber que eu consegui transformar tudo isso que aconteceu, né? Eu sou o produto do que aconteceu, mas não de maneira negativa. Eu sou o produto do que aconteceu de maneira negativa. Então o que me inspira todos os dias é poder fazer algo para deixar alguma coisa para alguém, é deixar um legado para alguém, sabe? Então o Conversa de Vendedor essa é a minha missão, é deixar um legado para alguém, para um vendedor, para um empresário, para quem quer que seja. Com o meu trabalho é sair da empresa, de todas as empresas que eu passar, sair com as portas abertas e talvez no futuro receber convites para voltar. Eu acho que aí é quando a gente fez o trabalho correto, para minha família, para os meus filhos, enfim, as pessoas terem orgulho de toda a trajetória que eu construí. Que massa, que massa. Eu não tenho dúvida que a tua esposa, né, os teus filhos, apesar de pequenos, né, mesmo assim, a gente vai ser sempre o orgulho deles, vai ser sempre o herói, né, principalmente o pai com essa imagem, assim, acho que aquela coisa de sair de casa, trabalhar e de produzir, cara, eu acho que isso é fundamental, assim, essa questão da gente ter, para quem dá exemplo, né, e ser um ótimo exemplo. Assim como eu tenho certeza que a tua mãe também, com toda essa veia empreendedora que tu herdou dela, ela olha pra ti e diz, não, olha o que o Eric tá fazendo hoje, o que tu ainda pode muito mais, porque tu também é jovem pra caramba, né? Então, parabéns, Eric. Muito bacana a nossa entrevista, né? Como sempre, eu sempre descubro coisas novas, porque a gente acha que conhece as pessoas, mas, cara, não conhecia 1% da tua história. E o que eu acho bacana dessas entrevistas que a gente tem feito, assim, que eu digo que eu sempre gostei muito de ouvir histórias. Do associativismo a gente tem muito isso, né? De escutar grandes nomes e tal, outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Cara, como é bom a gente se reconhecer no outro de certa forma, assim como é bom a gente aprender com os erros dos outros, né? E se inspirar e mostrar para outras pessoas que talvez estejam passando por dificuldades similares, que é possível vencer, né, e de uma maneira honesta, de uma maneira correta, e crescer e poder contribuir não só com o seu meio familiar, mas com a sociedade como um todo, que é o que tu vem fazendo aí com o vendedor. Carol, obrigado pela oportunidade, né, obrigado por esse espaço. Eu também sou um apaixonado por ouvir histórias. Eu acho que a gente aprende muito mais ouvindo do que falando. E quando a gente ouve a história de alguém, assim, tu falou de ouvir a minha, né? Eu já ouvi a história de várias pessoas e como isso motiva a gente. Porque o exemplo, ele ensina não só a gente, né? Ele ensina os outros. As pessoas dizem que a gente aprende com erro, geralmente a gente não passa de... É difícil a gente passar exatamente pela mesma situação onde a gente errou. Mas alguém aprende com o nosso erro. Se não for a gente, alguém vai passar pela mesma situação. Então, muito obrigado pela sua oportunidade, né, por esse espaço e sucesso no teu projeto. Muito obrigada.